Pois é, eu fiquei um bocado preocupado, disse, pô, estou feito, já acabei, já estou no fim da linha. Foda-se. Há aqui um marco que é indissociável, temos que falar, que é o 25 de Abril. O 25 de Abril foi assim, a modos que uma explosão, em que de repente, nós que não falávamos de nada, que a maioria, não é? Passávamos ao lado de muitas coisas, de repente achámos-nos na rua, nos cafés, nos plenários, nas comissões de moradores, etc, etc. Começámos a falar de tudo e mais alguma coisa. E foi um tempo no trabalho, começámos a questionar situações que eram tão inadmissíveis, mas que apesar de tudo, até o 25 de Abril, designadamente, para a grande maioria de nós, não era uma questão, era assim, não é? Embora, provavelmente, muitos de nós, aqui e acolá, já manifestássemos que estávamos contrariados nesta ou naquela situação, desacordos, nos apercebêssemos de situações completamente injustas e inaceitáveis, mas a verdade é que o 25 de Abril é um marco que nos atira para a frente e que nos impele a tomar posição, a fazer propostas, a lutar, a reivindicar, e isso de facto é inquestionável. Aliás, para mim, há uma frase de uma canção do Sérgio Godinho que retrata muito bem isso, quando ele diz que só quer a vida cheia quem teve a vida parada. É isso mesmo. Nós tínhamos a vida parada e de repente, com a ambição de ter a vida cheia e recuperar aquilo que tinha sido retirado aos nossos pais e a nós próprios, etc., nós achámos-nos com uma vontade muito grande, porque nessa altura tudo parecia possível, mesmo até o impossível. Nós vivíamos num país em que os mais elementares direitos de cidadania não eram reconhecidos, em que existia a censura, e as associações eram vigiadas, havia uma rede de informadores da PIDE, da DGS, que tentava controlar tudo. E depois, naturalmente, depois do 25 de Abril, havia uma grande utopia, que era construir uma sociedade mais justa, em que as desigualdades fossem esbatidas. Não é como muitos pensam, que somos todos iguais, andávamos todos fardados e ao toque de caixa. Não era nada disso. Isso muitas vezes foi utilizado exatamente para, no fundo, conseguir uma certa adesão de alguns estratos da população para combater exatamente aquele movimento forte de anseio de liberdade e de construir uma sociedade melhor, mais fraterna, mais igualitária, em que de facto as diferenças e a pobreza fosse erradicada, tanto quanto possível, da sociedade. Claro que isso havia, nós partilhávamos muito de um projeto ideal que era uma sociedade socialista. Não devemos ter medo da palavra, em hoje não devemos ter medo. Uma sociedade socialista, mas que, exatamente, que a democracia não é só o ato formal de votar, de escolher, não pode ser só uma formalidade, em que as pessoas têm tantos anos votam e escolhem, e depois aqueles que são eleitos durante aqueles anos fazem aquilo que muito bem entendem e praticamente não prestam contas. Não. A democracia era entendida como o direito à saúde, que não havia, note-se, não é? Não havia Serviço Nacional de Saúde, o direito à educação, direito a uma escola pública de qualidade e para todos,
a possibilidade de milhares de jovens que não tinham acesso, por exemplo, à universidade, filhos de famílias com mais carenciadas e de trabalhadores pudessem continuar os seus estudos e ter o acesso assim, entendessem e se tivessem qualidade para isso. E, portanto, nesta perspectiva, era essa a sociedade que nós tínhamos como objetivo. Obviamente, depois de todo o processo, desde o início, que aqueles que nunca se conformaram com a revolução que sucedeu ao golpe de Estado de 25 de Abril, isto é, ao golpe por parte das Forças Armadas, que estavam profundamente descontentes com o conjunto de situações, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, o povo, saiu à rua e, rapidamente, os objetivos iniciais, enfim, do próprio movimento, foram empurrados para muito mais longe do que aqueles que provavelmente era a sua previsão inicial. Naturalmente, aqueles que foram desapossados dos privilégios, alguns privilégios obscenos que tinham, obviamente que eles nunca concordaram com isso. E outros também não. E de maneira que, muitas vezes, principalmente no período inicial, embora não pudessem claramente afirmar que estavam contra isso, sempre passa a expressão, conspiraram na sombra, sempre tentaram criar dificuldades no sentido exatamente de evitar que essa situação, o desejo de uma sociedade melhor, de uma sociedade socialista aberta, que respeitasse as liberdades individuais, as liberdades coletivas, a liberdade de imprensa, a liberdade das pessoas terem acesso à cultura, à escola pública, à saúde, esses procuraram sempre arranjar formas e maneiras de evitar que essa situação se desse. De qualquer modo, eu julgo que as forças dominantes, isto é, as forças dos grandes interesses económicos, dos grandes interesses financeiros, procuram, com certeza, criar um quadro em que, formalmente, e do ponto de vista formal do funcionamento das diversas instituições democráticas, tudo parece funcionar bem, para, de algum modo, perpetuar o seu domínio. Aliás, repara uma coisa, nós ansiávamos e ansiamos por um país em que situações de pobreza, e não só de pobreza extrema, mas de pobreza em geral, de discriminação, de diferenças de tratamento entre homens e mulheres, da não aceitação, por exemplo, dos direitos de minorias, etc., fosse uma realidade diferente, caminhássemos num sentido de eliminar ou de atenuar bastante isso. Por outro lado, do ponto de vista social, dos direitos sociais e económicos, nós o que vemos é o seguinte: a cada crise do sistema, digamos assim, verificamos que quem paga a crise são sempre os trabalhadores, são sempre as pessoas com menos posse. E é por isso que, ciclicamente, temos políticas recessivas e temos políticas de austeridade, em que nos vêm dizer que os salários têm que ser congelados, ou têm que ser mesmo cortados, as pensões são um fardo, o Serviço Nacional de Saúde não aguenta, portanto tem que ser outros a gerir e tem que ser outros privados a gerir, e que o Estado não tem dinheiro. E tentam também, por exemplo, uma coisa curiosa que há tempos referi sobre isso, tentam-nos criar a ideia que, por exemplo, que pagar impostos não interessa nada, porque até inclusivamente criaram agora um dia da libertação dos impostos, uma coisa que parece que nasceu nos Estados Unidos. Isto é contraditório, do meu ponto de vista, com o outro discurso de responsabilidade social que diz que as pessoas querem pagar impostos. Ou seja, se tu ouves para um lado, dizer que tens um dia em que comemoras a libertação do pagamento dos impostos, então podes deduzir que os impostos são uma canga que recai sobre as pessoas e que não serve para coisa nenhuma. Ora, o Estado, e nomeadamente um Estado que se quer social, que tem que ter meios para prosseguir determinado tipo de políticas, na saúde, na educação, na escola pública, na segurança social, etc., tem que ter esses meios.
e fundamentalmente tem que ter um sistema fiscal mais, com maior equidade, que faça com que, de facto, quem tem, de facto, maior rendimento, as grandes fortunas, os rendimentos extremamente... Olha, por exemplo, como é que é admissível que tu tenhas neste momento em Portugal empresas que criam cá riqueza, estão sediadas em offshores e pagam os seus impostos em países terceiros? Estão a roubar o país. E eu acho bonito a ideia de uma Europa das nações e dos povos e de liberdade, da livre circulação, das pessoas se poderem encontrar, conviver, etc. Mas o que está criado, o que nós vemos, é que meteram-nos numa armadilha com regras e condicionalismos de tal ordem em que os mais poderosos, os mais ricos, a banca, o setor financeiro é que manda, é que decide, é que impõe. Há dinheiro para a banca, por exemplo. É só somar milhões. Parece que se a banca der lucros, os lucros vão para os acionistas da banca. Se der prejuízos, o Zé Pagode é que paga que entra. Ou seja, e praticamente tu estás numa situação, como é que costumam dizer os brasileiros, no quadro da União Europeia, que é que se tu foges, o cão morde. Se tu ficas, ele morde na mesma, quer dizer, qualquer coisa assim, quer dizer, é que estás numa situação em que quase que não podes fazer nada. E eu acho que, nesse ponto de vista, as pessoas ficam desiludidas. Porque é que as pessoas estão muitas vezes desiludidas com a política e com os políticos e têm tendência a meter tudo no mesmo saco? Isso é perigoso, inclusivamente, não é? Porque as expectativas que tinham e que lhes foram prometidas de uma vida melhor, de uma vida de paz, de uma vida de satisfação pessoal, aos mais diversos níveis, começa a cada passo, a cada virar da esquina, a cada dificuldade, estão em cima deles, do comum das pessoas, dos trabalhadores, daqueles que menos têm, a dizer, meus amigos, vocês têm que pagar. E nós ficámos completamente boquiabertos, é o termo, ficámos completamente boquiabertos quando lemos e quando vemos que o número de pobres aumenta, que as desigualdades aumentam, que a concentração da riqueza está cada vez mais num número menor de pessoas, e questionámos sobre isso. E revoltámos sobre isso. Eu acho que é preciso uma ruptura. E temos é que encontrar o ponto de ruptura. E o momento de a fazer. Isto é, eu não posso também, do meu ponto de vista, avançar para uma situação de ruptura se eu não tiver preparado essas condições para fazer essa ruptura. E para assumir as consequências dessa ruptura. E estar preparado para responder aos desafios que essa ruptura pode provocar. Sei lá. Se eu digo, por exemplo, que o euro, e não falo na União Europeia, que o euro como uma moeda única para economias tão dispares, com interesses tão diferentes, está provado que não serve, e são pessoas dos mais variados especialistas e dos mais variados setores que dizem a estrutura do euro tal como está provoca empobrecimento, provoca afastamento das regiões e dos países, favorece os países mais ricos e do norte da Europa. Então era preciso atacar esse problema. E o que é que nós vemos? Ainda agora com a crise pandémica do Covid, o que nós vemos é sempre hesitações por parte da Europa, tentativas de colocar uns pensos rápidos, de arranjar umas coisinhas para fazer que fizeram alguma coisa, mas no fundo penalizando sempre os mesmos. O que é que eu acho? Era preciso criar condições sociais e políticas para confrontar os poderes estabelecidos, neste caso concreto, no quadro da União Europeia, e assumir que era preciso romper com isto. E romper mesmo, e ter um programa político para romper. Realmente, do meu ponto de vista, eu agrada-me a ideia da Europa. Sinceramente, agrada-me a ideia da Europa, naquela Europa que eu há bocado disse, a Europa das nações, dos povos, em que as pessoas podem transitar, acho isso bonito, acho isso bom. Mas num plano de igualdade e de respeito
e de respeito mútuo, em que não haja discriminações nem desigualdades. Se o euro, neste momento, é o principal fator de problemas, de empobrecimento, então há que romper, pelo menos, eles até gostam muito de dizer que o euro foi mal desenhado. Porra, que o desenhem bem, leva-me a pensar assim, porque é que, por exemplo, falando do Banco Central Europeu, porque é que o Banco Central Europeu não empresta diretamente aos Estados, empresta à banca privada, a juros baixíssimos, e depois estes vão onerar quase de forma agiota os juros, os empréstimos em juros que depois fazem aos Estados. Isso tudo, lá está, porque tem a ver com aquilo que eu falava da armadilha. O sistema capitalista acaba por montar um sistema de regras e de leis, e por isso é que muita gente diz, mas isso está na lei, é da lei. Mas é preciso saber o que é a lei, quem fez a lei e que objetivos serve a lei. E a TAP, etc. Uma das coisas também que é preciso ter, até cá em Portugal, e não só, são políticas transparentes. Por exemplo, é inadmissível que os Estados façam contratos, o Estado faz contratos com privados, com cláusulas secretas e que geralmente penalizam fortemente o Estado, como ainda agora no caso da TAP e como no caso das PPPs, etc, etc. Então isso é democrático? Então o povo não tem direito a saber? Por que motivo é que tem que ser secreta essas cláusulas? Só tem que ser secretas porque querem esconder os reais propósitos e objetivos que penalizam as pessoas e depois não há dinheiro, por exemplo, para pagar decentemente aos trabalhadores, agora com o Serviço Nacional de Saúde, mas não só, com a pandemia. É muito bonito vir bater palmas para as janelas, mas depois faz-se um problema do caraças porque os profissionais de saúde reivindicam carreiras, mas não só na saúde. Os trabalhadores que ganham muito mal e que estão nas redes de supermercados de abastecimento ao público, que são essenciais, ganham pessimamente mal e são explorados. Os trabalhadores da limpeza urbana que asseguram e que são essenciais também são ostracizados, são esquecidos. Na saúde, para além de médicos, enfermeiros, outros técnicos, os auxiliares de ação médica, os assistentes operacionais, mas depois não são minimamente compensados. Mas há sempre dinheiro para a banca e para, digamos assim, ir de encontro a contratos leoninos que favorecem os privados. Portanto, um dos males das atuais sociedades, na sociedade ocidental em que vivemos, é a falta de transparência. É claro que dá depois origem a fenómenos de corrupção, que nem são mais nem são menos, mas que nós sabemos que existem, e todo o conjunto repare, por exemplo, porque é que se continuam a existir os offshores? Todos sabem que os offshores são centros de lavagem de dinheiro, de fuga de capitais, de elisão fiscal, que escondem o tráfico de tudo do que há mais escabroso no mundo, do negócio de armas, da droga, de órgãos humanos, de crianças, etc. E apesar disso, não se consegue, não há entendimento global para acabar com isso. Não há porque não querem. Muitas vezes diz-se, então, e neste caso também se ataca a caixas de depósitos. O banco público não presta para nada, está mal gerido, tem que ser privado. Seria bom que as empresas públicas, que em muitos casos, como a TAP e outras, a TAP, que não era, mas pronto, que foram geridas e mal geridas, fôssemos ver qual era o currículo dos gestores que por lá passaram e o que é que eles defenderam, de onde vieram, o que é que lá fizeram e para onde foram. E se nós fizermos este roteiro, vamos ver que esses gestores que deviam estar ao serviço do interesse público, do Estado e do povo, foram colocados pelos interesses privados,
aprovaram e favoreceram aqueles créditos que tu dizes mal parados, emprestaram. Queres 1 milhão não, queres 60 milhões de euros, ou 120 milhões, ou 1000 milhões de euros, queres comprar aquela empresa? Então, toma lá. Aliás, a seguir ao 25 de Abril, parte das privatizações, a seguir ao 25 de Abril, de modo geral, os capitalistas puseram-se ao fresco, deixaram tudo. O Estado teve que tratar disso. Recuperou as empresas e depois ainda vieram capitalistas do antigamente pedindo dinheiro ao Estado, à banca, para comprar as próprias empresas. E nunca, ou seja, eu também assim também fazia esse negócio, quer dizer, percebes? E portanto, esta questão, quando se diz que o Estado não sabe gerir, é bom que o Estado não é, tem lá pessoas, não é o, quer dizer, quem é o Estado? O Estado é um biombo grande, não é? As pessoas escondem, mas quem é que está lá a mexer os carolinhos por trás? É preciso saber os nomes deles, e nós sabemos. Nós sabemos o que é a porta giratória, como se chama, entre os cargos de governo e os interesses privados. Há muitos exemplos disso, desde aquele ministro que foi ministro das Obras Públicas, que depois foi gerir a Luz ao Ponte. Imensos casos, as pessoas que estiveram na CP desmantelaram os caminhos de ferro para favorecer o transporte privado, rodoviário, e agora, aqui del Rei, agora é preciso. Destruíram as pescas, a metalomecânica, a indústria, empresas como a Alisnave, como a Sorefame. Ao contrário do que se possa pensar, se calhar, neste momento, não há economia mais planificada do que a economia da União Europeia, em que de facto atribuíram a Portugal, vocês vão vender sol, e água e mar. A Alemanha impôs acordos para desmantelar determinado tipo de indústria, a indústria têxtil, as Chorefames, etc., para depois poder concorrer, fazendo acordos com terceiros, com a China e com outros países. Vocês têm direito a entrar na Europa e, portanto, porque eles vão deixar de... E, em contrapartida, permitiam que os interesses alemães e das indústrias alemãs lá ficassem. Portanto, quando se fala que não se sabe gerir as empresas públicas, é preciso saber quem foram eles. Será que eles não foram lá mesmo para tentar provar que as empresas públicas não podiam ser públicas naquelas áreas para as poder depois privatizar? Isso me parece-me óbvio. Tem que saber quem foi. E depois, não só não se pede responsabilidades políticas, ou pede-se muito poucas, como outro tipo de responsabilidades a esses gestores praticamente passam ao lado. Eu, como é que eu ia dizer? Em relação à direita, não me queria falar muito porque não tenho uma expectativa. Eles fazem o papel que entendem que devem fazer. Sabemos que estão comprometidos em perpetuar situações, embora não o digam com clareza, mas em perpetuar situações de discriminação, que fazem acentuar a pobreza, de desigualdade. Em relação à esquerda, eu acho que tem um combate difícil, muito difícil. Como é que eu tenho a dizer? Nós assumimos, no geral, que estamos num determinado quadro político, social. Os partidos participam nesse quadro, concorrem em eleições, são eleitos para os diversos órgãos, têm a força que lhes advém da representatividade que adquirem através das eleições. E é aqui que começa o problema, porque é preciso encontrar um quadro de propostas capazes, como eu disse há bocado, de romper com algumas situações. Vou-te dar um exemplo. Quando foi o famoso PEC 4, estás recordado? A esquerda patrocinou, chumbou o PEC 4.
conhecemos o que é que sucedeu a seguir ao PEC 4, não é? E que trouxe depois ao poder uma direita do pior que nós alguma vez tivemos no nosso país. Uma direita que achava que as pessoas deviam ser castigadas, uma direita que achava que éramos mimados, que nos queixávamos muito, nós, quando digo nós, o povo, as pessoas, de modo geral, uma direita que achava que nós tínhamos que empobrecer, uma direita que achava que nós comíamos bifes, a famosa Dona Joné, que é aí uma campeoníssima, não é, de caridade, caridadezinha ou caridade, podemos falar sobre isso, não está em causa que as pessoas que têm fome é preciso de comer, mas não é preciso replicar o número de pobres, políticas que repliquem o número de pobres e não resolvam o problema. Isso é outra questão que também dava uma conversa muito grande. E, portanto, e de repente, quando isso aconteceu, muitas vozes de todos os lados criticaram duramente, não é, a esquerda por ter chumbado o PEC 4. Teria sido melhor, claro que isto é um exercício que não se pode agora constatar, porque o que nós sabemos é o que foi feito. Por outro lado, nós temos o Partido Socialista, aqui tem que se falar nos partidos, claro, o Partido Socialista que tem um papel de charneira, digamos assim, e que é um poço. Eu quero dizer, agora fazendo parênteses, eu fui um adepto e continuo a ser da geringonça e achei que foi a resposta certa e, portanto, não tenho quaisquer problemas de apoiar ou de fazer ou de participar com o Partido Socialista, não. Agora, o problema é que o Partido Socialista tem um condão muito interessante, que é, quando está na oposição, muitas vezes, defende posições e defende medidas. Estou-me a lembrar, por exemplo, o famoso Código de Trabalho do Ministro Vieira da Silva, que na oposição defendia uma coisa. Quando chegou ao governo, eu ia chegar lá. Claro que os partidos vão com um programa e devem respeitar o programa. Mas depois, se tu, por exemplo, mesmo quando foi a geringonça foi possível porque o Partido Socialista não ganhou as eleições e porque aí foram hábeis, ainda bem que o foram. Não estou só a falar do Partido Socialista, estou a falar dos partidos do PS e dos partidos à esquerda, o Bloco, o PCP e os outros partidos, que o que é que fizeram? Tudo o que era fundamental e estrutural foi posto de lado. Ou seja, tu nunca mais ouviste falar na questão da dívida, que é central. Não é? Nunca mais foste a ouvir falar na questão do euro, que é outra questão fundamental. Para além, como tu, no início da nossa conversa, chamaste a atenção da questão dos tratados, que estão... Porquê? Mas aí nós temos que perceber que se eu vou fazer um acordo contigo, eu não vou pôr em cima da mesa toda... Quer dizer, eu posso pôr em cima da mesa e devo todas as minhas propostas, mas obviamente que não vou conseguir que elas façam vencimento, não é? Eu quase que não concordo com o que digo, mas não sei como é que é de sair. Estou aqui a fazer um exercício de seriedade. Quer dizer, eu podia estar a fazer aqui um discurso, estamos todos tudo para a rua, para a revolução, a todo vapor. Na minha ótica, não é assim. Mas o caso da geringonça, a geringonça centrou-se ali sobre... A geringonça ficou esgotada ao fim de um ano ou dois, sei lá. Aqueles pontos foram pontos mínimos. E eu acho que não foi porque os partidos à esquerda do PS o quisessem. Acho que teve muito a ver. E o PS foi muito a questão da recuperação dos rendimentos. Nunca mais me esqueço que o PS continuava a insistir no corte das pensões. E esse corte foi travado. Portanto, mas não foi possível ir mais além. Muitas vezes. A esquerda pode ter aqui um problema que é, não chegam a um determinado... Claro, que é por isso que eu há bocado disse que eu próprio não concordo com aquilo que digo, porque, assim, tu podes chegar a uma situação, por aquilo que eu vou dizer, ou aceitas tudo,
ou se não porque não queres ser acusado de ter rompido e ter contribuído para uma situação pior, não é? Imagina que não havia geringonça, não é? O que para mim na altura era completamente impensável, porque havia todo um desejo, porque o governo da direita, como há bocado disse, foi de tal maneira massacrante, e acima de tudo não era só pelos cortes que fez, é pelo desrespeito que tinha para com as pessoas, pela desconsideração. Eu lembro-me que um deputado que atualmente é dirigente do PSD, um tal Carlos Peixoto, que assim se chama, deputado da Guarda, disse que nós estávamos perante um problema da peste grisalha. Ou seja, as pessoas mais velhas que descontaram uma vida, que trabalharam, que deram o seu contributo para aquilo que o país é hoje também, não é? Eram descartáveis e, portanto, neste momento são um estorvo. Vamos lá ver, por acaso ele não disse, vamos lá ver uma pandemia que só os eliminar eles, isso era uma grande coisa, estás a perceber? Quer dizer, isso não pode ser. Agora, eu às vezes ponho-me a pensar, epá, o que devia ser feito era isto, devíamos afirmar isto, devíamos exigir isto, e sem isto nós não íamos. Nós não apoiámos, nós não deixámos passar. Um orçamento, um diploma, não sei o que mais. Mas ao mesmo tempo, e eu questiono, e depois? Não dei nenhuma resposta, mas isto não é fácil. Se eu tivesse a resposta, eu naquela altura temi até, posso dizer, que a esquerda, estou a falar no Bloco de Esquerda, no PCP, não é? Que eventualmente não fosse capaz de fazer o que fez. E tu dirias, pois porquê? Porque a esquerda é responsável? Não, exatamente porque tem os seus princípios, tem as suas propostas, sabe que aquele caminho não leva a nada, mas o problema também sabia que o contrário era o regresso da direita, uma direita completamente com um caráter vingativo, percebes? Não gostava das pessoas, acha que a gente sentia isso, não é? Portanto, e digamos que foi a saída que foi possível. Tu perguntas assim, ou dirás assim, mas então vai ser sempre assim. E eu não queria que fosse. Sinceramente, não queria que fosse sempre assim. Eu acho que, assim, se calhar está na altura de tornar a evidenciar essas questões estruturais e colocá-las em cima da mesa de forma muito premente e muito evidente. E isto é engraçado e contraditório. Eu lembro-me que, se não estou em erro, lembro-me que ainda antes das eleições que deram origem depois ao governo da Geringonça, houve uma corrente de pessoas que elaboraram uma petição, uma proposta, qualquer coisa assim do género, para a reestruturação da dívida. Pessoas de vários quadrantes. Isso esfumou-se. É a altura de voltar, porque essa questão é uma questão central. Toda uma pessoa que seja medianamente informada, não é preciso ser especialista, não é? Percebe que a questão da dívida, a questão do euro, é uma questão, e tem sido feita, mas de uma maneira que é, digamos, não sei se vou dizer, conjuntural, não é? Quer dizer, não é uma coisa em que tu fazes uma restauração para não sei quantos anos, sabes que vais ficar livre e estás livre para novas políticas. Não é? Por exemplo, agora, com a União Europeia, não sei o quê, não sei o que mais, isto está mal, a Europa precisa de mais inclusão, a Europa, para ser Europa, tem que responder aos desafios, a Europa não sei o quê, mas quando chega no concreto às medidas, a gente pergunta assim, olha, diga uma coisa, vai meter na ordem o setor da banca financeira? Vão acabar com os offshores? Não. E os mercados? Vocês precisam de dinheiro, vão aos mercados. Mas quem são? Têm mais dinheiro que quase todos os países do mundo para emprestar? Onde é que vem? Não entendo. Há uma coisa que é preciso perguntar à esquerda, que é, se quer, como é que eu ia dizer, aguentar os riscos,
de falando verdade às pessoas, falando verdade quer dizer, não é falando verdade deve-se falar sempre, mas pôr as questões na primeira linha, dizer ou é isto ou nós não aceitamos, e correr o risco de, do ponto de vista, no quadro atual eleitoral, desaparecer. Ou seja, o que eu quero dizer é que tu podes começar um movimento social em torno só de uma questão concreta, mas naturalmente depois não vais ficar só por aquela questão concreta. Nós hoje vemos o problema que se passou agora com a questão racial, nomeadamente nos Estados Unidos. Nós sabemos que a questão da discriminação racial não é de uma maneira, digamos, como é que é dizer, com a questão da raça. Tem a ver com condições que têm a ver com situações sociais degradantes, com a falta de emprego digno, com a falta de salários dignos, com a falta de habitação, com a falta de saúde, com a falta de justiça. Percebes? Portanto, e as pessoas começam, mas em que mundo é que eu estou? No fundo é o sistema que estão a questionar. E se quiseres é o sistema capitalista, tal qual como ele está organizado. Portanto, os movimentos sociais sim são muito importantes. Portanto, deve-se apostar nisso. Apostar no sentido não é que haja alguém por cima a controlar os movimentos, não é isso. Isso tem que ser arredado. Essa ideia de controlar, de ter um braço grande que vai a todo lado, no sentido de... Não, isso acaba sempre por dar mau resultado, péssimo resultado, se porventura nas situações em que isso possa haver. Mas no sentido de que interessar as pessoas pelas suas condições de vida, de trabalho, de vida em sociedade, isso é importante. Agora, pode acontecer o seguinte, a esquerda, falando de modo geral, pode ter que assumir uma situação que é, nós não abdicamos, nós vamos apostar no movimento social, vamos aos atos eleitorais, mas se perdermos as eleições, ou não tivermos representação, não temos ponto. Mas não deixamos de pôr esta questão. Porque depois, não é por acaso que os sindicatos, o movimento sindical, é dos movimentos mais vilipendiado, mais atacado, mais em que há mais tentativas para desprestigiar o próprio movimento sindical por parte de quem tem o poder político, económico e social. Porquê? Porque tu podes ter determinado tipo de opções, podes ter partido, não ter partido, podes ter religião, não ter religião, podes ter uma vivência muito diversa, mas há uma coisa que te vai juntar a todos os outros, é a tua condição de trabalhador. Na tua condição de trabalhador tu vais discutir os problemas. Pá, porque é que eu trabalho 12 horas por dia? Ou 18 horas por dia? Porque é que eu tenho um vínculo precário, não sei do meu amanhã, não tenho praticamente todo desprotegido do ponto de vista social? Porquê é isso? E as pessoas ao discutirem isso e ao juntarem-se vão engrossar toda uma corrente que contesta o sistema, que contesta aquela situação. Ora, não convém, por um lado, nomeadamente ao grande patronato, não é? e ao poder instituído, que essas pessoas se juntem, lutem e abalem com o sistema. Porque quando as pessoas estão predispostas a abalar com o sistema e a contrariar uma... isso bem. Lembras-te, no tempo de Passos Coelho, com a TSU? Eu vou-te dizer, há muitos anos que eu não vi, eu fui à manifestação no Porto e fui mais cedo um pouco. E de repente estava lá a conversar com um amigo e olhei e eram centenas, dezenas, eram correntes de pessoas, parecia um rio a desaguar na praça. Eu nunca tinha visto, só logo a seguir ao 25 de Abril é que vi uma coisa assim. E o que é certo é que foi possível travar naquele momento aquela medida. Mas hoje em dia continua-se a bater numa tecla de que o movimento sindical que não presta, que os sindicatos que não prestam, que é preciso encontrar novas formas e de facto o problema do instrumento não interessa, não são sindicatos, há de ser outra coisa qualquer, colaboradores, é uma treta, é que a palavra trabalhador
tem em si mesma, ela encerra todo um como é que eu ia dizer, todo um estatuto e uma dignidade que não é o colaborador, ele está aqui, olha, colaboraste muito comigo hoje, porreiro e tal, hoje colaborei, estás a ver? Uma das coisas que mais grato é para mim, enquanto dirigente sindical, foi, entre várias outras coisas, foi o conseguir que largos milhares de trabalhadores precários da administração pública fossem reconhecidos, fossem integrados nos quadros após o cavaquismo, e no primeiro governo foi possível negociar a integração dos trabalhadores. É claro que logo na altura nós apontámos a dizer, nós vamos negociar a integração destes, mas o governo não alterou o quadro legal e nós, ao não alterar as condições que possibilitavam a recrutação de novos trabalhadores em situação precária, iria criar uma nova geração de precários e iria generalizar a precariedade a todo o país e a todos os setores, tal como se verificou. Aliás, é curioso que, quando muitas vezes nós vemos atacarem a função pública, são privilegiados, que ganham mais que o salário mínimo, não sei o que mais. O problema é que eles fazem esses ataques porque, obviamente, não lhes interessa que o Estado, através do seu exemplo, vá mais além do que aquilo que eles entendem como estabelecido. Isso é um desafio, portanto, que os sindicatos, os trabalhadores têm que responder. Se eles se puserem, têm que responder. E tem que se encontrar uma solução para isso. Porque o problema das novas situações, portanto, das novas tecnologias, da informática, não sei o quê, isto agora é tudo tecnológico, resolve tudo. Mas há um problema central, é saber quem é que fica com a mais-valia do trabalho produzido. Como é que é distribuída a riqueza? O problema está aí colocado, o problema virá, mas o que os trabalhadores e as organizações de trabalhadores devem fazer é que, atenção, é para explorar mais, é para intensificar os ritmos de trabalho, é para que a pessoa esteja sempre disponível a qualquer hora e a qualquer momento, é para que a pessoa, por exemplo, não consiga até respirar fora do seu ambiente. Eu posso estar aqui em teletrabalho, posso até passar aqui anos que não saio daqui. Isso é preciso equacionar esse problema. Portanto, os trabalhadores, as organizações de trabalhadores, os sindicatos têm que encontrar solução para isso. Devem debater, devem escutar, devem ouvir, sem quaisquer preconceitos. Não podemos fazer, como sei lá, na altura da Revolução Industrial, a Revolução Industrial na Inglaterra, em que houve operários que destruíam as máquinas. Desmodista. Exatamente. Não é possível isso. Mas, não sendo possível isso, também não podemos aceitar tudo em nome de uma pertença à inovação que nada respeita, atropela tudo, sem que os trabalhadores sejam defendidos. Há uma coisa que, em relação ao movimento sindical, que os sindicatos não podem deixar de fazer, é estar sempre presente nos locais de trabalho. Os próprios dirigentes, ter uma boa rede de delegados sindicais que consiga trazer dos locais de trabalho e levar para os locais de trabalho todo um conjunto de situações e decisões que são tomadas, ouvir os trabalhadores nos locais de trabalho, reunir-nos nos locais de trabalho, isso é fundamental. Só mesmo para concluir esta parte. Quando foi a questão dos precários que há bocado referi, nós íamos aos locais de trabalho, na educação, na saúde, concretamente, e noutros setores, e os trabalhadores precários, que nós já sabíamos que existiam, praticamente não apareciam às reuniões. Porque então nós temos medo, e tinham medo, porque dizem-nos para não... até diziam assim, não, vocês querem resolver o problema vai ser resolvido, mas não se metam nos sindicatos. Era logo. E nós continuávamos a ir. Chegou a um ponto que aconteceu isto. Nós percebemos, nós sindicatos, que íamos aos locais de trabalho, percebemos num dado momento que os trabalhadores já estavam desesperados. Se os sindicatos não tomassem posição, os trabalhadores iriam tomar, não iam mais esperar pelos sindicatos. E porquê é que depois nos aceitaram relativamente bem até?
porque eles sabiam que nós estávamos lá sempre, não aparecemos ali. Foi natural para eles virem ter connosco, desde que nós assumimos também aquela luta. Estás a perceber? E isso foi muito importante. Agora, se os sindicatos, os dirigentes sindicais, os delegados sindicais, tem que haver, não pode haver, eu não concebo que possa haver, durante um ano, que não haja reuniões com delegados sindicais, que não haja deslocações aos locais de trabalho para falar com os trabalhadores. Não é para ir lá distribuir o papel que lá fica, é para falar. E o delegado sindical leva, vai ao sindicato, diz, entre outros. E só o facto de nós lá irmos e obrigarmos a corrigir as decisões, que não eram mais do que fazer cumprir o que estava estabelecido. Aquilo nem era reivindicar nada de novo. Era só, está mal, é preciso agir. Porque é óbvio que o trabalhador tem que perceber que eu, enquanto pessoa individual, posso ter dificuldade em reivindicar o meu patrão, que ele pode pressionar-me, pode dizer, pá, mas não pressiona o sindicato, que não tem nenhuma, ou pode não ter nenhuma ligação, digamos, individual àquela entidade, e está ali a representar o conjunto. Aí não há pressão que resista. Portanto, a organização é muito importante. Agora, os dirigentes sindicais não podem ficar numa torre de marfim, a serem burocratas de gabinete. Não, têm que ir para o terreno, têm que estar no terreno, têm que ouvir as pessoas, têm que perceber as pessoas, têm que formular propostas. E têm que ser capazes, e isso foi feito, eu creio que é. Lembrou-me um ensaio sobre a cegueira do José Saramago, que era qualquer coisa assim, em que a humanidade, tão certa de tudo, tão, com a soberba dos seus avanços tecnológicos, a sociedade de consumo pujante, enfim, em muitos sítios, que parece invencível, não é? De repente, uma coisinha põe tudo em causa. Mas tirando isto é assim, eu acho que se pode dizer que, ao contrário do que nos pretenderam fazer crer, que o vírus era muito democrático, que toda a gente sofria, hoje pode-se dizer que não é assim. Repara, onde é que aparecem agora os novos surtos de epidemia mais gravosos? Em zonas em que estruturalmente são pobres, em que as pessoas não têm habitação digna, em que não têm água muitas vezes potável, em que têm que trabalhar com transportes completamente sobrelotados. E, portanto, ou seja, os problemas que a pandemia trouxe, ou tornam mais evidentes, são o resultado das faltas de políticas que combatessem as desigualdades e a pobreza nas sociedades, até nas sociedades mais ricas. É óbvio isso hoje. E, portanto, quando se pretende fazer o discurso de que é possível, que as coisas vão mudar, que vai ser tudo de novo. Olha, ainda hoje li uma notícia a propósito das coisas mudar. A poluição no Rio Douro já voltou novamente às situações pré-Covid. Ou seja, se não houver políticas a sério, políticas públicas, dos governos com interesse nisso, para um desenvolvimento que respeite o ambiente, que combata as desigualdades, que combata a pobreza, que dote as estruturas com, por exemplo, serviços de saúde, quão importantes eles são, como agora vemos, capazes de responder a necessidades deste tipo. Quando não há políticas de habitação que deem às pessoas, ou seja, quando surge um problema destes, não é na altura que tu vais resolver isto. Estes problemas vão subsistir e o problema do vírus é as suas complicações são potenciadas pela falta destas condições. Portanto, ou seja, o problema não é só... Não há serviços de saúde, por mais capazes que sejam, naturalmente que o nosso tem que ser ainda melhor, houve um desinvestimento brutal no tempo da Troika, que não foi compensado posteriormente, nem de longe nem de perto não foi compensado, não é? Ou seja, quando surge o problema, tu não estás preparado para ele. E não é naquele momento que tu vais resolver a questão. É por isso que até agora, voltando um bocado ao início da nossa conversa, que chega a ser muito triste
E algo até hipócrita, nós vemos o discurso da União Europeia, que diz que temos que estar juntos, estamos aqui, mas depois não adota as medidas necessárias para combater estas situações de pobreza, de exclusão, que existem no espaço europeu, no dito espaço do primeiro mundo, e quer ser exemplo para todo o mundo. E esta é que é a questão. O resto, quer dizer, há muitas críticas que se fazem. Ótimo, eu quero esta resposta. Nós queremos ter certezas, no modo geral. Se eu tiver uma certeza, se eu acho que aqui, se essa certeza de algum modo me preenche, eu fico contente com ela. Mas se encontrar, diz, olha, aqui não há certezas. Não tenho certezas, mas temos que ir por aqui e podemos encontrar isto. As pessoas não querem. Então dizem, não, este é que vai, este é que promete, este diz. Não, o problema do desemprego é aqueles gajos que vieram de fora. Ótimo, está ali identificado o inimigo. É ali. Tenho a certeza absoluta. Não é nada, como nós sabemos, é uma geneira de todo tamanho, mas sério. O problema do país é a corrupção, não sei o quê, é os gajos do rendimento mínimo. Não é o gajo, são os banqueiros. Porque as pessoas, não sei quantos milhões, trilhões, ninguém consegue imaginar isso, mas 100 euros já consegue imaginar. São aqueles. Por outro lado, o banqueiro, ele nunca vê. Quando vê nas revistas cor-de-rosa e nas até com um certo sainete, não é? Isso está bem. Mas o tipo de rendimento mínimo eu vejo, está ele ao meu lado, que foi o café, aquele gajo de rendimento mínimo foi comer um bolo de arroz. Como se isso. Tem dinheiro, mas tem dinheiro para um bolo de arroz. Isto é toda um programa ideológico e mais não parece. E, portanto, a assunção desse tipo, esse discurso acaba por fazer um determinado caminho e colher, de certa forma, os apoios. E depois e vejo com perigo porque, neste momento, há um discurso de ódio que nós julgávamos já um bocado arredado, pelo menos na nossa sociedade, que estava arredado do dia-a-dia, quer dizer, e agora nós vemos esses tipinhos, os Venturas e esta vida e companhia, assentam as suas propostas no ódio, quer dizer, não faz uma proposta construtiva, dizer, este problema, imaginemos, então, não, é uma proposta, ou confinas A, ou confinas B, ou expulsas A, ou expulsas B, já repara, ou acabas com o Serviço Nacional de Saúde, ou não sei o que mais. E este discurso de ódio é um discurso, nós e os outros, os outros contra nós, é um discurso que consegue agregador para certas franjas das pessoas, que não entendem ou não querem entender que nós estamos num espaço comum. Foi no Nome da Rosa, de Humberto Eco, há uma passagem em que ele vai com o seu ajudante, não é? E ele, o aprendiz questionou porque é que ele punha em causa aquelas verdades, aqueles dogmas. E ele disse, sabes uma coisa? Tu, quando vires alguém que vai dizer que para salvar a tua alma tem que te matar, tens que fugir dele. E é mesmo isso. Há pessoas, e há grupos, e há movimentos, que acham que das duas uma, ou se partilha dos conceitos, das opiniões e da vida deles, ou então, em nome de um bem superior qualquer, acham que têm o direito a matar para salvar a humanidade daquilo que eles entendem que é. Está mal. Mas cortas esta parte porque eu não sei.